Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 99163-7905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. E estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais, estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha o nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, e olha só, no programa de hoje, gente, vamos falar dos 150 anos da imigração italiana, né? Que completados agora em 2024. Imigração italiana que influenciou, impactou todos os setores aí da sociedade brasileira, cultura, agricultura, culinária, economia, esporte, e transformou a composição da nossa sociedade. Mas para falar sobre esse tema tão importante, tão presente na nossa vida, converso agora com o advogado, jurista, historiador e escritor, o doutor Durval de Noronha Goios, que está lançando o livro Breve História da Imigração Meridional Italiana no Estado de São Paulo, justamente para celebrar esses 150 anos, lançamento que vai ser nessa terça-feira, dia 23, com renda revertida para a Sociedade Amite de Itália e também para a Igreja da Redentora, que está em processo de reconstrução. Inclusive, o padre Jarbas esteve aqui a semana passada para falou do lançamento do livro, mas nós vamos abordar tudo isso ao longo dessa entrevista. Eu já agradeço o doutor por estar aqui mais uma vez. E vamos lá, doutor, breve história da imigração meridional italiana no estado de São Paulo, para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Acho que é a mais importante de todos os povos que imigraram para o Brasil. Acho que a italiana é a que mais moldou a nossa sociedade, né, doutor? Obrigado. Muito bom dia, Gama. Obrigado pelo convite de estar novamente no X da Questão. É um prazer sempre retornar. Eu estou lançando, na realidade, 2 livros. Por ocasião da efeméride do Sesc Centenário da Imigração Italiana. Um é este, a breve história da imigração italiana no estado de São Paulo, e o outro é um dicionário, né, de aforismos napolitanos, que eu traduzi do napolitano para o italiano, para o português do Brasil e para o inglês. Este segundo já teve os direitos vendidos na Itália, em Nápoles, para uma edição mundial, à exceção do Brasil e Portugal, que vai ser a edição brasileira. E será lançado lá em fevereiro do ano que vem. Pois bem, a imigração de massa italiana começou depois da guerra do Reino de Savoia contra o Reino das Duas Sicílias. O Reino de Savoia foi apoiado pelos ingleses e pelos franceses, e destruíram o Reino de Savoia e destruíram o Reino das Duas Sicílias e o incorporaram ao Reino de Savoia, que aí se chamou de unificação da Itália. Mas foi uma unificação mano-militar. Não existia Itália, não existia a língua italiana. Menos de 1% da população da península falava a língua italiana, que era o toscano. Então, esses primeiros... Foi uma ocupação militar terrível, com centenas de milhares de mortos, centenas de milhares de prisões arbitrárias, com a apropriação da área rural, dos pequenos proprietários. E essa gente toda foi lançada na miséria. E estes miseráveis foram levados... Foi uma fuga econômica. Como ocorre hoje do norte da África, etc., aconteceu na Itália, no sul da Itália. E esta região do Reino de Nápoles, que era a maior região da Península Itálica, mais populosa do que todo o resto,
foi que gerou esses primeiros movimentos, a vaga de imigração. O ano que isso ocorreu foi a partir de 1861, nós estávamos no Segundo Império. E, coincidentemente, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, era casado com Dona Teresa Cristina, que era uma princesa do Reino das Duas Sicílias. Então, vendo a situação que ocorria, ela procurou incentivar esta imigração. E para cá veio. E o resultado disso é que hoje a principal cidade napolitana do mundo não é Nápoles. A principal cidade napolitana do mundo se chama São Paulo, que fica aqui no Brasil mesmo. A segunda maior comunidade napolitana é de Buenos Aires. A terceira é do Rio de Janeiro. A quarta é de Nova York. E a quinta é a de Nápoles. E nós temos todas essas tradições aqui, né? O restaurante mais antigo de São Paulo, do século XIX, é o Carlino, um restaurante napolitano. A primeira pizzaria nas Américas foi em São Paulo. São Paulo teve uma pizzaria uns 50 anos antes da cidade de Milão. Milão não tinha pizzaria até 1927, mas São Paulo tinha pizzaria. Enfim, no livro eu conto a história, como isso ocorreu, né? Como houve a unificação da Itália, o que levou a população meridional a emigrar. E aí, a chegada ao Brasil, como era o Brasil, era terrível, né, a situação aqui, porque era uma sociedade escravocrata, era tudo precário, a saúde pública, saneamento, era tudo precário. Você tem uma ideia, segundo Gilberto Freire, naquela época, São Paulo tinha uma indústria. 50 anos depois da chegada dos italianos, tinha milhares de indústrias. Se tornou o principal polo industrial da América Latina, um dos principais do mundo, né? E os imigrantes italianos tiveram um protagonismo extraordinário, né? Tem, por exemplo, o Matarazzo, né, que é o quinto homem mais rico do mundo. Ele veio vender azeitona. Mascate, né? Mascate. É um homem de uma grande fibra. E tantos, assim como ele, em todas as áreas, né? Todas as áreas, nós tínhamos o Franco Montoro, ele descende de uma família de operários do sul da Itália. Aqui em Rio Preto, a família Braille vem do sul da Itália. O Dr. Lino formou-se na Universidade Frederico II, de Nápoles. O técnico Feola, da seleção brasileira, que lançou Pelé e Altafine, também era do sul da Itália. E assim, milhares e milhares e milhares de personagens que contribuíram para fazer da nossa comunidade, do nosso estado, do nosso país, um dos principais do mundo. O maior número de imigrantes brasileiros é italiano mesmo, né, doutor? Por que eles escolheram o Brasil especificamente? Tem essa explicação? Foi aleatório? Foi uma aposta ou não? Eles tinham um foco. Vamos para o Brasil, que lá é um país promissor. É uma pergunta muito pertinente. Eu abordo isso no livro. Foi o Amado Cervo, grande professor de Sociologia e Política da Universidade de Brasília, disse que quem procurou o Brasil para o imigrante italiano não foi o governo italiano. E não foi o governo brasileiro. Foi o povo italiano. O povo ia para os embarques, levava a imagem do santo da igreja, levava o sino da igreja. Eles iam em procissão. Certo que teve o incentivo do governo brasileiro. Contratou agentes para organizar essa vaga de imigrantes. E o governo italiano se beneficiava, porque, primeiro, ele eliminou os opositores políticos do sul da Itália. Em segundo lugar, ele se beneficiava das remessas. Do porto da Itália, partiram 2 vezes mais, do porto de Nápoles, partiram 2 vezes mais emigrantes do que do porto de Gênova, de onde saíam as pessoas que moravam na parte central e do norte da Itália.
E hoje, no Brasil, estima-se que sejam 44 milhões de descendentes de italianos. 44, que é 2/3 da população da Itália. Só o estado de São Paulo tem 22 milhões, que é mais do que a Argentina e mais do que os Estados Unidos, em conjunto. Né? Então, nós temos uma larga contribuição dessa comunidade, e eu procuro entrar nos detalhes, nos diversos campos, e aquilo que ocorreu na história desse período de 1961 até hoje. Legal. Gente, estou conversando com o Dr. Durval de Noronha Goes, que ele está falando desse livro aqui, que celebra aí os 150 anos da imigração italiana. Uma grande, a maior comunidade, acho que italiana do mundo vive no Brasil, depois da Itália, lógico, e temos aí marcas profundas na nossa sociedade. Só lembrar alguns bairros de São Paulo, tradicionalmente italianos, Bexiga, Brás, Moca, entre outros. Doutor, no início, o senhor disse que eles fugiam da fome, da miséria. Ao chegar aqui, eles não encontravam um cenário muito diferente. Também era, como o senhor disse, muito precário. Como que eles conseguiram, como o senhor disse, o Conde Matarazzo, que chegou como mascate, se tornou aí o homem, um dos homens mais ricos do mundo, mais importantes, enfim, construiu boa parte de São Paulo. Como que eles reagiam ao chegar aqui? Quais áreas eles atuavam e como ascenderam tanto? Quem se organizou, em primeiro lugar, foram os fazendeiros paulistas do café. Para trazer, tinha um contrato de trabalho, que era um período de 4 ou de 8 anos, dependendo, e eles vinham e ocupavam casas, os fazendeiros construíam colônias. Eu conheci algumas dessas colônias, e eles ficavam ali hospedados, trabalhavam todos, inclusive os filhos, mas eles tinham uma área nos fundos que eles podiam utilizar para fins próprios. Em alguns casos, eles também usavam os espaços entre as fileiras do café para a produção. E aí dividiam com o senhor. E eles eram tão laboriosos e tão eficientes que logo eles compravam a rescisão. Compravam a rescisão e depois disso eles tinham 2 destinos. Ou a cidade de São Paulo, onde nasciam as indústrias e haviam empregos industriais e uma maior infraestrutura, ou o noroeste do estado, onde havia áreas disponíveis, né, terras devolutas, áreas que tinham sido habitadas por índios, desabitadas. Então, eram áreas a serem ocupadas. E eles vieram, porque Ribeirão Preto já estava com os fazendeiros brasileiros, mas esta nossa região toda não estava. Então foi assim que eles vieram para cá, né? E a tal ponto que em Rio Preto mais de 60% da população, no início, segundo um levantamento, num livro republicado pela prefeitura de 1930, naquela época 60% da população, mais de 60%, era de origem italiana. Olha só. Eu disse que o senhor vai lançar o livro agora terça-feira, dia 23. Se você estiver assistindo depois, já foi, mas com renda revertida para a Igreja da Redentora, né, a paróquia lá do Padre Jarbas, e também para a MIT de Itália, né, doutor? Queria que o senhor deixasse esse convite aí, antes de a gente abordar alguns pontos específicos da influência italiana aqui no Brasil. Realmente, eu estou doando a receita integral, né? Eu dou os livros, e a receita seja revertida 75% para as obras de recuperação da Igreja da Redentora e 25% para a Associação Amici d'Italia, que reúne as pessoas de origem italiana. Então são causas meritórias, causas importantes, importantíssima a causa da recuperação do telhado da Basílica, lembrando que ele caiu no mês de dezembro e as chuvas estão para começar em outubro, e nós temos que fazer algo emergencial, porque o dano vai poder ser muito maior.
e trata-se de um patrimônio, além do local sagrado, um patrimônio cultural importantíssimo da nossa cidade e da nossa região. E com isso não pude resistir ao apelo do padre Jarbas de me engajar nesta causa, não apenas para direcionar toda a renda dos livros, mas também para chamar a atenção para a causa em si, para que outros possam também contribuir e aí fazê-lo diretamente à igreja. Lembrando que o padre Jarbas esteve aqui, ele estimou em R$2 milhões aí a recuperação completa. Ela disse que já está quase atingindo a meta aí, mas toda ajuda nesse momento é importante. Doutor Durval, qual setor da sociedade brasileira foi mais impactado pela influência, enfim, pela influência italiana? Foi a agricultura, foi a culinária, foi o próprio setor cultural, a economia, o esporte? Que área que o senhor acha? Todas, tudo, né? Todas. Veja só, vamos lá. Na agricultura, Cutrale é do sul da Itália. Né? A Cutrale é o maior exportador mundial, fabricante exportador de suco de laranja. Açúcar, né? Também foi imigrante do sul da Itália. Na indústria, praticamente toda a indústria. Né? O Matarazzo ele tinha mais de 500 fábricas. E no fim do Império Matarazzo, eu fui advogado do grupo, cuidava da área internacional, dos interesses internacionais. E ainda pude ver, era presidente na época, Maria Pia. Eu ainda pude conviver com esse conglomerado extraordinário. E a família do meu pai conheceu os Matarazzo, que desde do início, quando eles faziam esse trabalho de mascate. Mas todas as outras indústrias, por exemplo, indústria de tabaco, maior que a Souza Cruz, era a indústria Sudã de cigarros, né, que era imigrante napolitano, Sábato Pastore e D'Angelo. E assim, o mais alto edifício da América Latina, né, que está sendo restaurado agora, o Martinelli, de São Paulo, né, a construção civil, todos os arquitetos italianos que vieram a trabalhar no escritório do Ramos de Azevedo. O Ramos de Azevedo tinha as conexões paulistas, né, mas o gênio era dos italianos que ali trabalhavam. E na música, né, o maestro Fúrio Franceschini, que deu mais de... com acervo de mais de 900 composições para a biblioteca da Unesp, já falecido há muito tempo. Na pintura, Portinari, de Cavalcanti. Na escultura. Na medicina, né? O doutor Filippotti, fundador da cirurgia cardíaca no Brasil. O Zerbini, que fez o primeiro transplante. O doutor Domingo Braille, aqui em Rio Preto, enfim. O do MASP também era italiano, né? O Pietro Maria Bardi, né? Ele também, que fez aquele museu. O Bruno Giorgi, né, que foi um herói brasileiro e italiano, porque ele foi para a Itália para estudar, nasceu no Brasil, foi para a Itália para estudar, se opôs a Mussolini, foi preso por Mussolini em Nápoles, e aí quando ele foi libertado, ele entrou nas brigadas internacionais, na Brigada Garibaldi, das Brigadas Internacionais, na Guerra Civil Espanhola, lutou na Batalha de Guadalajara e derrotou as forças fascistas, voltou para o Brasil e tem esse acervo magnífico aqui, inclusive a estátua dos candangos em Brasília, né? Um herói, mas o elenco é enciclopédico, né? No futebol, Vicente Feola, né, que eu disse no início, havia clubes que só aceitavam jogadores de origem italiana. Então, esses clubes foram fundados por italianos. O próprio Palmeiras, Palestra Itália, o Cruzeiro em Belo Horizonte. O Corinthians foi fundado por italianos. No livro eu dou o elenco dos fundadores e eles se cotizaram para comprar uma bola de futebol. Precisou de 10 para comprar a bola de futebol. 7 eram italianos e 3 de origem brasileira.
E aí o clube Espéria, né, que era do Remo, o Juventus, né, que fizeram um estádio maravilhoso, que também era de um grande industrial italiano, o Crespi, o Juventus, onde eles servem até hoje os canoles napolitanos no intervalo dos jogos. Na gastronomia, São Paulo tem 12 mil pizzarias. Na Itália toda não tem tanta pizzaria assim, só em São Paulo. Os restaurantes italianos, né? Eu frequentei muito. As cantinas, né? As cantinas. Porque eu tinha amigos ali da comunidade, na zona cerealista de São Paulo. Eu conto as histórias. E como eram os restaurantes, como ficavam expostos os vinhos, que pratos que eram. Então, e o sotaque? A língua portuguesa, nossa, nós devemos aos italianos. Porque quando eles chegaram, a língua principal em São Paulo era o tupi-guarani. Era uma língua muito difícil. Os italianos não tinham italiano. Ninguém falava o italiano. Eles falavam o vêneto, eles falavam o lombardo, eles falavam o piemontese e eles falavam o napolitano. Não se entendiam. A Zélia conta isso, porque o pai dela era toscano. A mãe era vêneta. Os dois não se entendiam, né? E o pai falava português porque trabalhava no automobilismo, que é outra área, né? Você pega os grandes pilotos brasileiros, Senna, o Fittipaldi, Patti, todos de origem italiana. Mas eles não se entendiam. E recorreram à língua portuguesa. Por isso que dizem que a língua que o português falado em São Paulo é o pior português do mundo, porque é um português falado por estrangeiros. Mas não, é um português sonoro, que pronuncia as vogais, que fala de boca aberta, clara, né? Porque o peninsular, que vem do latim, ele pronuncia a maneira latina, com a boca aberta. E também na Argentina aconteceu um fenômeno semelhante. Dizem que o pior espanhol do mundo é na Argentina, mas não, é o melhor espanhol do mundo, né? Inclusive, eles falavam lá um dialeto, lunfardo, que é usado até hoje para as letras de tango. No dialeto, um dialeto peninsular que eles trouxeram. Então, até contribuição à língua. E na academia, na universidade, né, no teatro, Sábato Magaldi, um grande homem, extraordinário, maior teatrólogo brasileiro de todos os tempos, catedrático da USP, família do sul da Itália, né? A mulher dele, depois eles se divorciaram, mas a Marilena Ansaldi, que foi a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo, também. Enfim, a comunidade é muito grande. Todos os setores. O senhor disse que a principal causa da imigração era econômica, a fuga da miséria, mas nós temos outros motivos ali, como a própria fuga do fascismo que o senhor citou. Conta um pouco como o fascismo reinou na Itália e por que ele foi tão forte lá até a ascensão e depois declínio do Mussolini. O fascismo ele foi um desastre para a Itália. É uma ideologia espúria e criminosa. O povo italiano sofreu muito com relação a isso. E muitos viram o que iria acontecer com a Itália. Que é o que aconteceu. A Itália foi totalmente destruída. Virou um país que é um fantoche na mão dos Estados Unidos, ocupado por tropas americanas, que tem bomba atômica americana ali, que não é operada pelos italianos, que faz do país um alvo, né, em caso de um conflito mundial. Então, o fascismo trouxe muita miséria. E pessoas que viram, fugiram. Mas como o governo, na época, italiano era fascista, as estatísticas italianas não registraram, né, a fuga. Ao contrário, eles mandaram luminares fascistas, como o poeta Ungaretti, por exemplo, para o Brasil e professores, porque eles queriam cooptar culturalmente, porque eles tinham até planos estratégicos de pegar o sul do Brasil e fazer um país separado de origem italiana, né?
E aí chegaram a desenvolver estudos nesse sentido e subsidiavam movimentos brasileiros, como o movimento fascista, integralista, né? Tinha um advogado italiano no Brasil, de muito triste memória, que foi... Plínio Salgado era italiano? Não, Miguel Reale. Miguel Reale. E ele teve que fugir do Brasil quando o integralismo foi derrotado e saiu com um passaporte italiano falso, né, com outro nome, para se refugiar na Itália. Ele era subvencionado pelo governo italiano e eu dou todos os detalhes no meu livro da participação do Brasil para a libertação da Itália e nesse aí. Então, vinham esses refugiados. E a Zélia Gattai, ela mencionou que, no seu livro Anarquistas, graças a Deus, que naquele momento chegavam os imigrantes políticos, eram diferentes dos outros. Mas não aparecia nas estatísticas. E aí eu comecei a pesquisar e perguntar e achei muitos exemplos. E eu menciono dois aqui de Rio Preto, né? Famílias que vieram refugiadas do fascismo, que é a família Braille, né? A história está contada aí, e a família Benfatti. São refugiados políticos do fascismo, mas muitos outros. Aproveitando até esse gancho, né, fugindo só um pouquinho do nosso tema, da Itália, fascismo que o senhor falou aí. Hoje a gente ouve-se muito, não sei quem é fascista. O senhor acha que estamos vulgarizando esse termo a ponto de qualquer coisinha isso é fascista, principalmente em relação ao grupo do ex-presidente da República aí? Olha, eu vou dizer o seguinte, do ponto de vista científico, purista, o que se tem hoje não é o fascismo na concepção econômica. Ele é na concepção política, ideológica, na exclusão, no ódio, no desrespeito aos direitos humanos. Até certo ponto, xenofobia, até certo ponto, militarismo. Nisso ele é idêntico ao fascismo puro. O que não é idêntico é que, depois da Segunda Guerra, prevaleceu a ideologia do liberalismo, neoliberalismo, né, que é diversa da concepção econômica do fascismo, que é de centralismo econômico. Perfeito. O senhor falou também do movimento integralista. Ele teve, enfim, fundamento ligado à Itália, com o fascismo italiano? Totalmente financiado pelo fascismo italiano. Né? Quem liberava era o ministro das Relações Exteriores, o Conde Ciano, que era genro do Mussolini, que teve no Brasil diversas vezes, inclusive com a mulher que era filha. Né? Legal. O senhor falou focado em Nápoles. Por que Nápoles, doutor? Era a região mais populosa que o senhor focou o livro do senhor? Era a região, era o reino das duas Sicílias, né, que compreendia toda a parte sul da Itália, pegava até o Lásio, onde fica Roma, uma parte sul, chama-se Lásio Borbônico, pega a Calábria, pega a Basilicata, pega a Apúlia, pega o Molise, de onde vem minha mãe, pega os Abruzzo, era a maior parte da Itália. A capital, a Sicília, né? A capital era Nápoles. Ali era a sede do governo. As línguas faladas tinham variantes regionais, mas a base era o napolitano. Né? Tanto é que, na minha família, minha mãe e meus avós, eles falavam molisano, que era uma variante do napolitano. E assim, a Calábria é a mesma coisa, e dá para se entender perfeitamente. A capital era Nápoles. Hoje, essa região onde fica Nápoles chama-se Campânia. E depois criaram outras regiões, né, da Calábria, da Basilicata, enfim. Mas era o reino, e aí tinha essas divisões. Algumas vezes elas
até coincidem. Né? Onde era o Molise, continua o Molise, e o conjunto era conhecido como Terra do Trabalho. O senhor citou a Sicília, o senhor chega a abordar, a máfia já existia nessa época? Não, abordo esse ponto, porque eu digo o máfia seguinte... siciliana. O imigrante nosso não trouxe o crime organizado. O imigrante nosso, nós aqui os 44 milhões de descendentes, somos filhos de trabalhadores, de construtores. Nós não tivemos o crime organizado. Porque eles vieram com as famílias. Eles estavam desesperados. Eles trouxeram, né, a mãe, a mulher, o filho. E vieram as famílias. E as famílias aqui ficaram. Não voltaram. Nos Estados Unidos, eles foram os homens para trabalhar. Muitos voltavam. E muitos ficavam. E os americanos, desde os primeiros tempos, usavam os imigrantes e o crime organizado para manipular a sua política. Tanto é que a máfia, ela sempre foi apoiada pelo governo americano. Eles praticamente deram Cuba para a máfia napolitana, a máfia siciliana. Em Havana, fazia a Comissão Internacional, durante os anos de Fulgêncio Batista, Convenção Internacional da Máfia. E teve todas essas manifestações. Na Segunda Guerra Mundial, os americanos recrutaram a máfia. Nos Estados Unidos, tiraram da cadeia, mandaram as pessoas para a Itália para fazer a resistência e dar apoio político. E depois, quando venceram as tropas nazifascistas, colocaram a máfia no governo. Então a máfia ficou institucionalizada no governo. Grandes políticos italianos são acusados de ter pertencido à máfia, como Andreotti, por exemplo. Né? E então a máfia teve uma ligação muito íntima com os Estados Unidos e com os propósitos políticos. Em certo sentido, isso incentivou o crescimento da organização criminosa. Isso nunca houve aqui. Né? Não houve, não teve uma única manifestação da máfia siciliana, na 'Ndrangheta, que é a máfia napolitana. Enfim, aqui não há esse fenômeno. O livro do senhor aqui tem bastante fotografia. O que trazem essas fotografias? São fotos de época, doutor? Estou vendo rapidamente que são artistas, né? Enfim. Eu procuro retratar, ilustrar a minha história. E peguei o meu acervo, né, que é muito rico. Então tem um mapa do estado de São Paulo, de como era quando chegaram os imigrantes aqui. Tem o mapa do Brasil, quando chegaram os imigrantes. Tem o mapa da Itália, como era. O livro é dedicado à memória da minha mãe, que é Maria Virginia Sabella. Tem uma foto dela, por um pintor Pugliese. Depois tem obras do meu acervo pessoal, tem Portinari, tem Di Cavalcanti, tem Bruno Giorgio. Depois tem cenas dos... Os mapas aqui, né, que o senhor tem, são todos do senhor, né? Todos. Tem o Bruno Giorgio, tem Teresa Cristina, tem Dom Pedro, tem Garibaldi, que foi uma figura muito contestada no sul da Itália. Depois tem as grandes figuras da comunidade italiana. Aqui, né, tem o Brigadeiro Ferola, que era calabrese. O Brigadeiro Ferola foi presidente do Superior Tribunal Militar, ele foi comandante do ITA, ele negociou a aquisição de tecnologia de motor de avião na Itália, que propiciou que a Embraer desenvolvesse esse segmento. Foi comandante da aeronáutica e é um intelectual importante. Tem uma foto dele, tem foto de um comerciante cerealista, um Mascate, que começou a trabalhar com 9 anos, que é Pugliese, de Polignano Amari, e depois se tornou banqueiro da comunidade, né? E chama-se Giulio Tucci. Tem uma foto do Lino Braille, né, que é pai do Domingo e avô da Patrícia, que ela me forneceu com autorização para publicar. Então tem uma foto
do Sábato Magaldi, que eu mencionei antes. Enfim, eu procurei ilustrar para dar uma vivacidade gráfica. O Rio Preto tem alguma outra passagem específica no livro ou fica só no Braille e nos Benfatti? Não, eu menciono todas as famílias, né? Todas não, porque para mencionar todos precisaria de uma enciclopédia, né? Então peço desculpas a todos aqueles que eu omiti, ou por esquecimento, ou por simplesmente falta de espaço. Mas o primeiro prefeito de Rio Preto foi Léo Lerro, que nasceu na cidade da minha mãe, né, no Molise, em Campo Basso. E foi eleito prefeito. Era um italiano. Não falava português. Como é que ele foi eleito prefeito? Porque a maior parte dos eleitores, uma parte importantíssima, né, era da comunidade italiana e votou nele. E, enfim, são diversas pessoas, tem sobrenomes, tem as histórias, mas não é um livro dedicado a Rio Preto. Rio Preto aparece com destaque, porque Rio Preto, como berço da civilização, merece centro do mundo, né? merece destaque, mas é no estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Voltando um pouquinho à questão das causas, nós temos o outro lado também, que coincidiu com o período aí do fim da escravidão, ou mais ou menos nessa transição. Havia um interesse mútuo dos dois países dessa migração populacional? Até para substituir a mão de obra barata, vamos dizer assim? Olha, o que existia era a vontade dos cafeicultores. Existia a vontade da imperatriz de ajudar o povo dela, de trazer para cá. Isso existia. Do governo italiano, não era um interesse ostensivo, né? Era um interesse cínico, no sentido de que vamos deixar essa gente sair, porque eles vão aliviar as nossas contas, vão poder tomar as propriedades deles, e eles ainda vão mandar dinheiro para cá. E vão financiar o desenvolvimento do país. E foi assim que aconteceu. Qual que é o banco italiano que recebeu 2/3 das remessas dos imigrantes? Banco de Nápoles. Por quê? Porque era de onde vinha a maior parte da população. E todos eles mandavam, porque aqueles que ficavam lá recebiam dinheiro daqui, que lá eles não tinham condição de viver. E vinham, em seguida vinham. E houve uma época que o governo italiano disse que cessou a imigração para o Brasil em 1900. Mas não é verdade, porque os registros brasileiros indicam a chegada, continuam a indicar a chegada. Mas essas chegadas não são levadas, por motivos políticos diversos, não são levadas em consideração pelas estatísticas italianas. Muito bom, gente. Está aí o doutor Durval de Noronha Goios falando sobre a breve história da imigração italiana. O livro que ele está lançando, já teve lançamento em São Paulo, né? Em Campinas também, doutor? Não, nós tivemos em São Paulo. Em São Paulo, né? No Círculo Italiano. Foi um lançamento muito bonito, foi muito prestigiado. E agora fazer em Rio Preto, e depois eu vou fazer na Itália. Na Itália também, está aí, ó, um close do livro. Quem quiser comparecer ao lançamento vai ser nesta terça-feira, lá no anexo da Redentora, né, na rua 15 de novembro, com renda revertida para a recuperação lá do telhado da igreja, as obras que precisa, e também para a MIT de Itália. O doutor Durval, que além desse já esteve aqui falando do Mundo Segundo Noronha, mas tem mais de 70 livros aí publicados. Fala um pouquinho dessa sua verve literária, doutor. 70 livros mesmo? Pois é. Mas livro de tudo, né? Desde livros técnicos a, enfim... Livros de direito. Livros de história. Dicionários, né? Esse dicionário que eu vou lançar aqui vai ser o quinto. Tem o meu dicionário de termos jurídicos, inglês e português, que vendeu mais de 100 mil exemplares, o livro brasileiro jurídico mais vendido no exterior. Tem o meu dicionário de anglicismos, que foi elogiado por Wilson Martins, o maior
crítico literário da época, comparando ao último livro de Flaubert. Tenho meu livro de mandarim chinês, que é o primeiro e único dicionário escrito por um brasileiro sobre o mandarim chinês. Tem meu dicionário de anglicismos, explicando que não se precisa utilizar o anglicismo, que a nossa língua é muito rica. De tupi o senhor tem também? Não tem? De não, tupi? não. Não, tupi não. Eu tenho mandarim, inglês, anglicismos, tenho esse que eu estou lançando, e também, que não é dicionário, mas eu sou coautor da Enciclopédia da Paz das Nações Unidas. Muito bom. Com todo esse conhecimento que o senhor tem de mundo, enfim, de tudo, como é que o senhor está vendo o atual momento pelo que o mundo atravessa? Estamos tendo uma guerra terrível no Oriente Médio, uma guerra no coração da Europa. Tivemos agora a desistência do Biden para concorrer à reeleição. Acho que a gente está num período bem conturbado do mundo, né, doutor? De fato, é um mundo em profunda crise. Corremos o grave risco de um conflito nuclear com consequências desastrosas que podem significar o fim da humanidade e que exigem uma postura mais humanística, né? E um maior protagonismo das Nações Unidas, uma maior cooperação, mas não é o que nós vemos até o momento. Legal, gente. Está aí Dr. Durval de Noronha Goios falando do livro Breve História da Imigração Meridional Italiana no Estado de São Paulo, lançamento nesta terça-feira, dia 23, 7h30 da noite, lá na Igreja da Redentora, todo mundo convidado, renda revertida para a obra da igreja. Doutor, obrigado. Quiser falar mais alguma coisa sobre o livro, algum ponto que a gente talvez não abordou, fica à vontade. Mazzaropi aqui também, Mazzaropi italiano também é né? do sul da Itália. E aí eu menciono, né, o filme dele, o Corintiano, fazia filas no Brasil todo. Foi um sucesso, Mazzaropi, né? O fundador da Gaviões da Fiel, Flávio La Selva, meu amigo, também era da comunidade italiana do sul, da Puglia, de Polignano a Mare. Bom, todo mundo tem um pouquinho de italiano aqui no Brasil, né? Até quem não tem nada a ver tem algum tique, algum sotaque, alguma palavra, falar com as mãos e tudo mais. Doutor, obrigado aí mais uma vez. Eu que agradeço, muito obrigado. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite. Amanhã às 7 horas da manhã, depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. O nosso número está aí na tela e as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí. O programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Oséias dos Santos, do GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Flávio Furlaneto e do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente.